O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, em primeiro turno, por 393 votos favoráveis e 14 contrários, a proposta de emenda constitucional que amplia o estado de emergência até o fim do ano e autoriza a aplicação de 41,25 bilhões de reais em benefícios sociais. O valor será utilizado para ampliar de R$ 400 para R$ 600 mensais o Auxílio Brasil e prevê a criação de uma ajuda de R$ 1.000 mensais aos caminhoneiros devido à alta do diesel em todo o mundo. Prestes a ter início o segundo turno da votação, a sessão foi suspensa em decorrência de problemas no sistema da Câmara que chegou a afetar o painel de votação. O presidente da Casa, Arthur Lira, acionou a Polícia Federal para investigar o caso, que por sua vez instaurou um inquérito preliminar para apurar o ocorrido. Lira disse suspeitar de sabotagem na votação da PEC dos benefícios e suspendeu os trabalhos até esta quarta-feira. Para garantir o quórum para a votação da PEC, o presidente da Câmara também permitiu a votação remota nas sessões de hoje, de amanhã e de sexta-feira. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que vai ingressar com um mandado de segurança contra a decisão. Desde o início da tramitação da proposta na Câmara, a oposição já tentou por diversas vezes obstruir a votação da PEC. Nesta quarta, a Câmara rejeitou todos os destaques apresentados na tentativa de modificar o texto. O passo seguinte, nesse caso, foi a análise do requerimento para a dispensa do prazo de 5 sessões para a votação do segundo turno, ainda hoje. Olha, a tese de sabotagem, evidentemente, que é plausível, é verossímil, porque este é o modus operandi do que se chama de oposição no Brasil hoje, que eu nem chamo mais de oposição. Você não tem hoje uma oposição no Brasil. Você não tem discussão de programas, de políticas, qualquer. Você pode pegar a reforma da Previdência, uma reforma difícil, mas que reunia quase que um consenso, para evitar o colapso no país. Aqueles que habitualmente defendiam viraram a cara, e assim tem sido nesse período, nesses últimos anos, infelizmente, no Brasil. Nesse caso da PEC dos benefícios, é muito curioso, Vitor, porque estão querendo, chamando, e aí você recebe essas notificações de PEC kamikaze. Até parece que essa oposição, até parece que esses partidos, até parece que esse ajuntamento aí, que está se aninhando num projeto de volta do Lula, que todos sabem o que fez na presidência da República, até parece que eles estão preocupados com os cofres públicos. Até parece que eles estão preocupados com o teto fiscal. Aliás, o seu líder, o Luiz Inácio da Silva, estava ontem mesmo discursando, dizendo que quer acabar com o negócio do teto fiscal. Então é o seguinte, se não há, na verdade, é claro que não há preocupação com o equilíbrio fiscal, não querem que sejam concedidos benefícios a quem precisa. E ponto final, é isso aí. Fizeram também, no momento do auxílio emergencial, fizeram aí uma gritaria contra a equipe econômica, aí depois, evidentemente, que foram lá tentar bancar os pais do benefício, mas não saberiam, pelo menos esses que já estiveram no governo aí, você acha que eles saberiam fazer chegar a quantos milhões, dezenas de milhões de brasileiros chamados invisíveis, cadastrados em tempo recorde, que receberam o dinheiro na ponta, a tempo de não morrer de fome? Vocês acham que aqueles militantes, não é nem militante, aquilo é um fisiologismo da política, tentaram fazer o Fome Zero, criaram esse programa e acabaram com o programa porque não sabiam fazer funcionar. Então, é claro que a tese de sabotagem é plausível e é claro que nós estamos, mais uma vez, diante de medidas necessárias por conta de um contexto muito difícil, de um contexto de inflação forte pelo lockdown na pandemia e pela questão na Ucrânia. E o que a gente pode dizer, Vitor, para concluir, é o seguinte: esta equipe econômica, quando ela decide pelo endividamento, quando ela decide que é preciso o socorro a empresas, a pessoas, etc., ela já mostrou no decorrer desse processo que ela é consequente, porque os indicadores estão aí.
O Brasil está entre os países que menos sofre com a inflação, que é a inflação da pandemia, e está entre os países que têm a melhor retomada de atividade econômica pós-lockdown. Então, evidentemente que é uma equipe que sabe o que está fazendo e o resto é choro de algo que não dá nem mais para chamar de oposição no Brasil. A PEC é necessária para fazer o país atravessar a crise. É uma crise mundial, está acontecendo em todo lugar e, como toda crise, tem começo, meio e fim. Agora, nada irrita mais a esquerda, aquele setor da ideologia estéril, histérica, improdutiva, nada irrita mais essa turma do que a disposição do presidente Bolsonaro de seguir administrando o país, de seguir enfrentando essas forças que são consideradas invencíveis. A ruptura, a crise institucional, o impasse, são os sonhos da oposição, talvez diante de uma derrota eleitoral que parece cada vez mais inevitável, ao contrário das narrativas artificiais. Para essa turma da histeria, é inviável, é inaceitável uma vitória da democracia, como foi a aprovação dessa PEC no Congresso. É lógico que a PEC não é solução para o aumento dos combustíveis. A gente vê muitas pessoas inteligentes fazendo essa crítica, essa PEC eu sou contra porque ela não resolve nada, ela não é solução. Não existe solução para o aumento dos combustíveis. Esse aumento é mundial, está acontecendo em todos os países. A gente acabou de ver a informação sobre a inflação nos Estados Unidos, que atingiu recorde. Não há como se proteger ninguém contra o aumento dos combustíveis. O que se pode fazer é tomar medidas para reduzir o impacto. É isso que essa PEC está fazendo. Ela está fazendo o que é possível fazer nesse momento. E a aprovação dessa PEC está sendo guiada pela equipe do Paulo Guedes, junto com o Adolfo Saxida. É uma das melhores equipes econômicas que já esteve em Brasília nas últimas décadas. Olha, o Mota e o Fiuza já disseram tudo, e o Fiuza tocou no ponto que é exatamente o que está acontecendo, uma choradeira contra quem faz, quem vem entregando, mesmo dentro de uma pandemia global, onde muitos países, até países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, hoje tivemos a notícia aqui de que a inflação americana, o índice é de 9,1% ao ano, aí até superando as expectativas que já eram ruins, de 8,8% ao ano, o pior índice desde 1981, ainda falando lá da era Jimmy Carter, né? Uma era aí que os americanos nem gostam de lembrar, inflação descontrolada, preços descontrolados, e agora esse pesadelo volta aí à realidade para o americano. Claro que dentro desse contexto, Vitor, os americanos eles tinham a possibilidade de ser independentes no campo da energia. Foi assim que Donald Trump deixou a Casa Branca. Infelizmente, Joe Biden fechou todos os postos aí de drilling, né? Para continuar com essa independência energética, e agora os Estados Unidos se ajoelham também à compra de barris de petróleo e importação de barris de petróleo, sendo que estava exportando com Donald Trump. No caso do Brasil, nós não tivemos ainda essa benesse, essa situação e esse cenário de sermos independentes energeticamente, né? Sabemos muito bem que nós precisamos voltar com o petróleo refinado. Nós temos o petróleo cru ali, o crude oil, mas que nós não temos as refinarias. E o que nós temos visto é uma crise por causa do preço do combustível, que é uma commodity. O Brasil continua aí dentro de uma pasta e de um caminho muito técnico com o ministro Paulo Guedes, ajudando a situação a ser controlada dentro de um estado de emergência, sim. E não custa a gente lembrar também, Vitor, que o que muitos estão dizendo, PEC kamikaze, PEC suicida,
os recursos dessa PEC, eles estão vindo de receita extraordinária. O Brasil arrecadou mais do que estava esperado, ou seja, não há nenhum furo do teto dos gastos, como se a oposição estivesse muito preocupada. Ontem nós colocamos aqui o Lula dizendo que teto dos gastos, que teto dos gastos. E nós sabemos que essa administração, o ministro Paulo Guedes, ele tem um comprometimento sério com o teto dos gastos e a receita para essa PEC, os recursos vêm de uma receita extraordinária que o Brasil não estava esperando e conseguiu trazer aí para os seus cofres. Agora, oposição que votou contra o marco do saneamento básico, que votou contra a reforma trabalhista, que trouxe mais liberdade para empregados e empregadores, né? Que votou contra a própria desburocratização do Estado, é que o Guilherme disse, é só choradeira de quem contra aqueles que estão entregando um cenário de prosperidade para o Brasil, mesmo dentro aí em cima de um solo árido pós-pandemia global.